O que você faria se descobrisse que está com câncer? E se fosse você uma pessoa de caminhada, de fé, faria algum sentido passar por tal sofrimento e mesmo assim continuar acreditando em Deus? No programa de hoje, nós vamos aprender com o Mazinho, que há 20 anos convive com diabetes, lutou pela vida da filha com hepatite autoimune. 2 anos depois, a sua esposa foi visitada com câncer na mama e agora o sofrimento bateu à sua porta através de um câncer no intestino. E descobri, numa consulta com um endocrinologista para cuidar da diabetes, que solicitou um exame e descobrimos que eu estava com câncer no intestino. Diante disso, o que fazer? O que você faria? E qual seria a sua atitude se fosse você nessa situação? Nesta aula de hoje, vamos dar mais um passo em direção ao nosso objetivo, que é dar sentido aos nossos sofrimentos, com o simples fato de substituir a pergunta do porquê para o para que Deus permite que eu seja visitado pelo sofrimento. Se você já passou por isso ou conhece alguém que vive ou experimentou algo semelhante, então esse vídeo é para você. Fique até o final desse programa e eu lhe garanto que você passará a ver o seu sofrimento de forma bem diferente. Olá, seja bem-vindo ao nosso programa Na Escola do Sofrimento. Depois de 2 anos sem gravação, hoje estou tendo a graça de retomar com este programa a nossa escola, que tem como objetivo principal nos ensinar a dar significado aos nossos sofrimentos. Que bom que você acessou e está aqui comigo neste programa que ressurge com um novo formato e com maior desejo ainda de aprender junto com você a dar sentido aos nossos sofrimentos. É trágico um sofrimento que não descobriu o seu significado, o seu sentido. E é por isso que este programa existe, para nos ensinar a enxergar o sofrimento com os olhos de Deus. A propósito, é importante dizer que a inspiração deste programa nasceu justamente de um diálogo entre Jesus e Santa Faustina, que num dado momento da sua vida, em que o seu sofrimento já era um tanto demasiado, Jesus aparece para ela e lhe diz que a partir daquele momento ele a ensinaria a sofrer. Olha que maravilha! Veja só, Jesus misericordioso se apresenta como um professor que se dispõe a ensinar a Santa Faustina como sofrer. Se ela, que já tinha um grau de intimidade com Deus, precisou de um professor para aprender a sofrer, imagine nós, meros mortais pecadores. Portanto, este programa nasce com este propósito, de nos ensinar a sofrer. E o nosso grande mestre aqui não sou eu, e sim o próprio Deus. Eu sou apenas um aprendiz como você, mas que juntos, com os ensinamentos e testemunhos que vamos ter em cada aula, iremos de pouco a pouco encontrar um sentido para os nossos sofrimentos. E se você é novo por aqui, então seja bem-vindo, seja bem-vinda. É o seu primeiro dia de aula. No programa de hoje vamos trabalhar o tema "O sofrimento me visitou no câncer". Se o sofrimento batesse à sua porta hoje, através de uma doença, o que você faria? Mas quem vai nos ajudar a responder a essa pergunta é o Mazinho. Ele é membro da comunidade Canção Nova e no depoimento que vamos assistir agora, encontraremos diversas pistas pelas quais devemos refletir e aplicar sempre que o sofrimento vier nos visitar. Vamos acompanhar. Algum tempo atrás eu fui acometido, descobri que tinha diabetes. Então já há 20 anos com diabetes. Passado um tempo, eu tive um grande sofrimento com a nossa filha Jéssica, que teve uma hepatite autoimune, que ali eu temi pela vida dela. Foi um momento muito difícil. Depois, 2 anos depois, com a Celiane,
Parece uma sequência, né? Parece não, foi uma sequência. Em 2011 a Jéssica, 2013 a Celiane com câncer de mama, descoberto muito no comecinho, então foi um tratamento mais fácil, mais rápido. Só que em 2015, já morando na missão da Canção Nova de Curitiba, tínhamos 3 meses que estávamos na missão e descobri, numa consulta com um endocrinologista para cuidar da diabetes, que solicitou um exame e descobrimos que eu estava com câncer no intestino, um adenocarcinoma no reto. Isso foi assim de um impacto muito grande, né, porque já tinha passado pelo sofrimento com a Jéssica, depois passado com o sofrimento com a Celiane, e depois mais 2 anos esse sofrimento, essa descoberta desse câncer. Então foi um momento bastante difícil. Porém, eu tinha certeza de que Deus estava no comando. Vem aquelas perguntas, né, Senhor? Nova missão, um novo trabalho a ser desenvolvido nessa cidade, uma confiança que o conselho da comunidade teve em nos enviar para esse lugar. E de repente, questionar Deus, né? De repente, por quê? Por quê? Esse porquê veio. Aí depois a gente para e pensa, né? Não no porquê, mas no para quê. A primeira coisa que vem no coração são as filhas. Foram as filhas. Foram as filhas, foi a esposa, porque ainda é uma doença que amedronta, causa medo, causa um temor interior, né? Não foi desesperador. Por graça de Deus, foi uma notícia quando ela veio. Sabe ainda quando parece que você não sintoniza bem? Quando parece que vem esses pequenos não, né? Esses questionamentos interiores, como eu disse há pouco, do porquê e até descobrir o para quê. E vem essa sensação de impotência total, porque estou com câncer. E agora? Vou ver o que tem que fazer. No primeiro momento eu fiquei bem tranquilo. Mas alguns dias depois, estando na capela, rezando, me veio um temor interior muito grande. Ali foi o momento, acho que, da descoberta, o momento mais crítico que eu vivi. E o que eu mais desejava naquele momento é que 4 coisas eu pedi para Deus que acontecesse. Eu fui bem assim, específico, tentei ser bem claro com o Senhor, mas aquilo tomado de dor e tomado de emoção, eu pedi para Deus, eu falei, Senhor, eu gostaria de casar ainda as 2 filhas, entrar na igreja, com as 2 filhas que ainda não se casaram. E eu pedi para Deus, eu falei, Senhor, se o Senhor puder, se o Senhor quiser, eu gostaria de entrar com as filhas na igreja. Ainda me toma de muita emoção porque Deus deu esse presente. Então o primeiro pedido que eu fiz a Deus, Ele já me concedeu. As 2 filhas estão casadas, é uma alegria poder ter entrado com elas na igreja, uma festa muito, muito grande interior, uma alegria, um momento muito especial. Tanto no casamento da Samara, quanto no casamento da Rafaela. Segundo pedido, eu pedi a Deus que eu pudesse conhecer os netos. Esse ainda, não sei quando Deus, se Ele vai permitir acontecer, se vai acontecer. Terceiro pedido, eu pedi a Deus a graça de envelhecer ao lado da Celiane. Se Ele me concedeu o terceiro, o segundo está garantido. Mas eu pedi a Deus a graça de envelhecer ao lado da Celiane. Não porque eu sou o protetor dela, o salvador dela, não. Muito pelo contrário, é a alegria de tê-la ao meu lado, a alegria de estarmos juntos. Nós somos muito amigos, nós somos companheiros, estar juntos, fiéis, um sendo companhia para o outro. Então esse foi o terceiro pedido. O quarto pedido, eu pedi a Deus que no meio disso tudo Ele
me desse ainda a condição de continuar no trabalho de evangelização, especialmente com casais, com famílias, e vivendo na Canção Nova essa missão. Eu vejo assim, Marcelo, Deus ele não deixa nada pela metade, né? Desse dia de sofrimento, que eu disse que eu passei um grande sofrimento na capela, ao chegar na sala de trabalho, que na capela eu fui sem a Bíblia, que eu estava pelos corredores e parei na capela. Chegando na sala, eu abri e Deus me deu a graça de uma leitura onde Ele prometia que eu iria ver a idade das idades. Eu fiz a leitura de que eu ficaria velho ou perto disso. Depois que Ele estava em favor dos meus e em defesa do seu ungido. Na leitura, quando disse em favor dos meus, eu comecei a pensar quem são os meus. Eu pensei em toda a família, pensei na comunidade, pensei nos amigos. Fui pensando em todos aqueles que estavam cabendo dentro do meu coração, que eu estava tendo a experiência de poder fazer lembrança e memória de todos aqueles que me são caros. E até daqueles que não me são muito caros. Que eu precisava aprender a amar esses não muito caros. Eu precisava amar aqueles ainda que eu não amava. Perdoar aqueles com quem ainda eu tinha alguma mágoa, algum ressentimento. Falei, cabem todos aí. E o segunda parte do versículo que dizia que Deus estava em defesa do seu ungido, na primeira pessoa. Ungido de Deus. Eu sou ungido pelo batismo. Eu sou ungido pela consagração. A entrega a Deus, a consagração à Canção Nova. A Deus na Canção Nova. E no último versículo estava dizendo sobre que eu caminharia com pés firmes por cima dos cimos, por cima dos montes. Falei, Senhor, eu creio. E a partir disso eu passei a ter uma tranquilidade interior muito grande. E aí eu comecei a enxergar, respondendo sua pergunta, para que Deus estava permitindo passar por aquilo. Não é escolha de Deus que eu passe pelo sofrimento, mas somos acometidos pelo sofrimento, pelas situações do dia a dia, e eu, no caso, fui acometido por esse câncer. Eu percebo que Deus, ao permitir que essas coisas acontecessem, de maneira mais efetiva comigo, Ele permitiu que acontecesse, eu passar por 3 cirurgias em tão pouco tempo, ficar muito próximo da morte. Estando na UTI, uma das noites eu senti assim, uma sensação que não ia dar. É como se eu estivesse caindo num vazio, a uma velocidade que eu não tinha dimensão, não conseguia. Eu não sabia se eu estava acordado, se eu estava dormindo, se eu estava sonhando, se eu estava delirando, não sei. Mas passando os dias, no passar dos dias que não foram fáceis, desde novembro de 2015 até fevereiro de 2017, foi um período muito crítico de infecção de urina em cima de infecção de urina, aí o tratamento da quimioterapia, o tratamento com a radioterapia, me debilitou muito, eu fiquei muito debilitado. Mas o tempo todo eu pensava, Deus é Deus. Na leitura Ele me prometeu e aquilo me tranquilizou. E eu não posso agora desconfiar de que Deus pode fazer. Então, um dos sentidos muito fortes cresceu em mim a confiança e dependência de Deus, em muitos sentidos da vida. Mesmo na esperança do casamento das filhas, que já aconteceu, na esperança dos netos, que eu creio que o Senhor vai conceder essa graça de eu ver os netos, a graça do tempo que Ele quiser que Celiane e eu vivamos juntos, né, até que a morte nos separe, né, que essa morte não tenha pressa de chegar. Não porque eu não quero ir para o céu, não, você falar eu quero ir para o céu, eu quero ir para o céu. Mas também Deus deu a graça da vida. E esse é outro grande sentido que eu tiro desse tempo de sofrimento, né? A vida. A vida, quanto vale a vida? A vida vale muito. A vida vale muito mais do que a gente pensa, muito mais do que a gente faz, muito mais do que a gente tem competência, tem qualidade, tem habilidade. Você pode ser um PhD
Em muitas coisas, você pode ser um mestre em muitas coisas, mas se aquilo não tiver sentido de vida, você vai ser alguém que de repente tem um registro num grande livro, num Guinness, num livro de memória, mas e a vida? E o valor da pessoa? Então eu vivo hoje. Uma gratidão a Deus muito grande por Ele ter me conservado a vida. Isso faz com que eu enxergue com muito mais valor a vida dos outros. Um dia chegando no santuário, eu ainda estava um pouco debilitado, veio uma senhora e ela falou assim: nossa, eu rezei por você. Eu falei: nossa, muito obrigado. A minha gratidão é um compromisso que Celiane e eu fizemos. Não temos como agradecer, mas a forma de gratidão que temos hoje é toda a Santa Missa. Nós rezamos por todos aqueles que têm rezado, que rezaram por esse período que eu passei de câncer, por esse período de tratamento. Então é um compromisso que eu tenho. Até o último dia, até a minha última missa, de oferecer a Deus por todos aqueles que por mim rezaram, pedindo a Deus que retribua em dobro, que alcance a necessidade de cada um daqueles que por mim rezaram, e eu sei que não foram poucos. Então eu vejo, o grande sentido é o valor da vida, é o valor das pessoas, o valor do que as pessoas são, não do que elas fazem. E no começo, eu rezava e pedia a Deus, falava assim: ó Senhor, esse câncer, eu não sei para que ele veio, por quê, mas veio. Mas o que eu quero é ter uma intimidade com o Senhor. Então eu quero ter o Senhor que é capaz de curar, e não ir atrás do Senhor pela cura que o Senhor pode me dar. Isso foi também me tranquilizando, a ponto de que, se fosse o momento de eu partir, e eu acredito e quero ir para o céu, seria por vontade de Deus. Mas Deus tem me concedido, cada dia, a cada novo dia, uma alegria, apesar das manias, dos defeitos, dos pecados. A gente vive o que Paulo diz, né? Não faço o bem que quero e acabo fazendo o mal que não quero. A gente continua vivendo esse tipo de situação, mas tendo certeza de que o socorro de Deus é imediato quando a gente a Ele recorre. Então a vida ganhou de maneira especial esse sentido. Então isso tudo ganha, você enxerga coisas que antes não enxergava. A gente vê, eu vejo coisas que, e não são delírios, são valores que realmente saltam aos olhos. É o valor das pessoas, o valor da vida, o valor do amor e o valor de pertencer a Deus. E um desejo maior a cada dia de servir a Deus. Se já tinha antes, agora que Deus me deu uma hora extra, me deu uma sobrevida, eu não tenho outra forma de retribuir o mínimo possível, a não ser querendo servi-lo todos os dias, de visitá-lo no sacrário todos os dias, de recebê-lo na Eucaristia todos os dias, de rezar por tantos e por todos os dias. Então, sou muito grato a Deus por Ele ter me concedido essa experiência, que não foi Deus que deu, mas Deus permitiu, talvez para enxergar valores que eu não conseguia enxergar antes. Muito bem, depois de ouvir esse maravilhoso testemunho, é importante fazermos uma pequena reflexão em alguns pontos da fala do Mazinho. Primeiro ponto que acho importante ressaltar é que bem no início do depoimento, ele diz que devemos perguntar para Deus o para quê e não o porquê Deus está me permitindo passar por esse sofrimento. E de repente, questionar Deus, né? De repente, por quê? Por quê? Esse porquê veio. Aí depois a gente para e pensa, né? Não no porquê, mas no para quê. Mudar a forma pela qual questionamos a Deus é o primeiro passo para enxergar algum benefício no sofrimento. Enquanto ficamos questionando do porquê disso, do porquê daquilo, do porquê comigo, né? Não conseguiremos enxergar o que está por vir, que só é possível quando perguntamos para quê. Veja que existe uma enorme diferença entre perguntar por quê e para quê.
E o Mazinho, logo de início, já aponta o seu sofrimento para o que está por vir. Ou seja, se Deus permitiu, é para algum bem maior que no momento talvez eu não veja, mas Deus vê o futuro e Ele sabe o que é bom para mim. Santo Afonso de Ligório dizia que Deus não permitiria o mal se não soubesse tirar desse mal um bem infinitamente maior. Portanto, Deus sabe o que é bom para nós. Mesmo que Ele tenha que permitir que passemos por um bocadinho de sofrimento, que no caso do Mazinho foi por meio da doença. Parece meio masoquismo esse tipo de pensamento, não é verdade? Mas não é. Na verdade, isso é um ato de fé. No livro O Sentido Salvífico do Sofrimento Humano, esse livro que está aqui, há uma passagem na página 27 que diz assim, vou ler para você. A fé nos convida a olhar o futuro com a virtude da esperança, na expectativa confiante de que a vitória do amor de Cristo chegue à sua plenitude. O segundo ponto que quero destacar do depoimento do Mazinho foi justamente isso. Ele projetou o seu sofrimento para algo mais sublime, para um bem maior que ele faz questão de enumerar em 4 pedidos. O primeiro pedido é entrar com as filhas na igreja. Eu pedi para Deus, eu falei, Senhor, se o Senhor puder, se o Senhor quiser, eu gostaria de entrar com as filhas na igreja. O segundo pedido é conhecer os netos. Eu pedi a Deus que eu pudesse conhecer os netos. Esse ainda não sei quando Deus, se Ele vai permitir acontecer, se vai acontecer. E o terceiro pedido, a graça de envelhecer do lado da esposa. Eu pedi a Deus a graça de envelhecer ao lado da Celiane. Se Ele me concedeu o terceiro, o segundo está garantido. Mas eu pedi a Deus a graça de envelhecer ao lado da Celiane. E o quarto e último pedido foi continuar na missão de evangelizar. Eu pedi a Deus que, no meio disso tudo, Ele me desse ainda a condição de continuar no trabalho de evangelização, especialmente com casais, com famílias, e vivendo na Canção Nova essa missão. Perceba que são 4 pontos nobres agregados de valor. E foi isso que fez o Mazinho aceitar aquele sofrimento como um bem maior. Isso se chama dar sentido aos nossos sofrimentos. E é para onde o Mazinho destinou o seu sofrimento naquele momento, como vimos aí no vídeo. Quando temos um para quê, qualquer sofrimento é possível de superar. O contrário também acontece. Quando não temos um para quê, qualquer sofrimento é em vão. E é por isso que devemos mudar a forma pela qual questionamos os nossos sofrimentos. Sempre que um sofrimento bater à nossa porta, devemos logo dizer: meu Deus, para que o Senhor está permitindo que eu passe por este sofrimento? Para que Deus estava permitindo passar por aquilo? Não é escolha de Deus que eu passe pelo sofrimento, mas somos acometidos pelo sofrimento, pelas situações do dia a dia, e eu, no caso, fui acometido por esse câncer. Qual é o bem maior que está por detrás dessa visita não desejada, muitas vezes? Neste mesmo capítulo do livro, na página 31, o Padre Pio diz exatamente assim, o sofrimento suportado de maneira cristã é a condição que Deus, autor de todas as graças e de todos os dons que conduzem à salvação, estabeleceu para conceder-nos a glória eterna. O sofrimento muda a sua finalidade quando mudamos a maneira com que olhamos para ele. E aqui eu já faço a ponte para o terceiro ponto do depoimento do Mazinho, quando ele diz que foi buscar as respostas em Deus. E Deus me deu a graça de uma leitura onde Ele prometia que eu iria ver a idade das idades. Eu fiz a leitura de que eu ficaria velho ou perto disso. Depois que Ele estava em favor dos meus e em defesa do seu ungido. Olha que maravilha!
Mazinho foi buscar as respostas em Deus, e este é o ponto crucial da nossa reflexão. Precisamos viver o sofrimento em Deus. No livro O Sentido Salvífico do Sofrimento Humano, eu dedico um capítulo inteiro sobre este tema, pelo qual eu chamo de espiritualidade do sofrimento. Há certos sofrimentos que só é possível dar sentido se estivermos emergidos em Deus. Fora dele é sempre muito frustrante. É preciso ter um mínimo de intimidade com Deus para que a graça que está escondida por detrás do sofrimento possa chegar ao seu destino. É imprescindível, quando estivermos diante do sofrimento, estarmos com o nosso coração em Deus. Buscar a Deus na oração, na leitura da palavra e, se possível, nos sacramentos para aqueles que são católicos. Depois, para finalizar a nossa reflexão, eu quero destacar alguns benefícios que o Mazinho percebeu ter adquirido ao aceitar com docilidade passar pela doença do câncer. Primeiro, ele disse ter aprendido a dar valor à vida. Então eu vejo o grande sentido é o valor da vida, é o valor das pessoas, é o valor do que as pessoas são, não do que elas fazem. O outro grande benefício que ele disse no seu depoimento é que o câncer lhe trouxe mais intimidade com Deus. Esse câncer, eu não sei para que ele veio, por quê, mas veio. Mas o que eu quero é ter uma intimidade com o Senhor. Então eu quero ter o Senhor que é capaz de curar e não ir atrás do Senhor pela cura que o Senhor pode me dar. É isso que eu chamo de espiritualidade do sofrimento. É quando sofremos em Deus, confiantes na oração, inabaláveis no sofrimento, pois é na dor que muitas vezes os nossos olhos se voltam para Deus, não é verdade? Quantas pessoas que acabam só indo para Deus quando estão sofrendo. E o terceiro benefício que nós percebemos ali foi que o Mazinho percebeu que aquele sofrimento lhe fez ver o valor de se pertencer a Deus. Você enxerga coisas que antes não enxergava. Eu vejo coisas que e não são delírios, são valores que realmente saltam aos olhos. É o valor das pessoas, o valor da vida, o valor do amor e o valor de pertencer a Deus e um desejo maior a cada dia de servir a Deus. E aqui eu encerro a nossa aula de hoje dizendo que quando Deus permite que passemos por algum sofrimento, seja por meio de alguma doença, ou seja pela morte de uma pessoa amada, querida, seja o sofrimento que for, no fundo, quando Deus nos permite passar por algum sofrimento, significa que Ele está nos amando. É preciso ter em mente que poderíamos nos perder para sempre se Deus não nos desse a chance de passar pelo fogo do sofrimento. É como o exemplo dos pais com os filhos, não é? Um exemplo prático disso que estamos falando é quando os pais precisam de aplicar algum tipo de correção aos seus filhos, né? Quantas vezes na nossa vida mesmo, né, nossos pais nos colocaram de castigo, né, nos impediram de fazer alguma coisa. Por quê? Porque eles não nos amam? Não, exatamente o contrário. É porque eles nos amam, é que eles então muitas vezes acabam nos punindo, nos corrigindo, nos colocando de castigo, né? E Deus, sendo bom e amoroso, como prova de amor dele por nós, permite então que passemos por diversas provas na vida, a fim de que seja garantido a coroa imperecível que é a nossa salvação. Lembre-se sempre que a pergunta correta que devemos fazer diante do sofrimento é: para que Deus está permitindo que eu passe por tal padecimento? Se assim for, estaremos mais próximos de encontrar um sentido salvífico para os nossos sofrimentos. Deus abençoe você e até a nossa próxima aula.